A verdade de cada um. Então, Paulinho, boa pessoa, como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, comigo tá tudo bem, com você. Paulinho, no dia que eu tô te escrevendo essa carta, comigo tá tudo bem. Mas eu preciso te contar essa história. Eu quero contar essa história, não apenas para você, mas para uma multidão que tá nessa sintonia. Queria falar que a gente se casar é legal, acho bacana, mas a família, tanto da parte da mulher como da parte do marido, essas famílias são fundamentais num casamento. Será que são mesmo? Porque o pessoal fala assim, não, mas quando tem amor, né? É ou não é? Quando tem amor, eu tô aqui batendo papo até com Jesus, quando tem amor, né, Jesus, a gente supera tudo. Dá tudo certo. Aí o Jesus falou, depende, viu, Paulinho? Tem família que interfere. Tem família que interfere. Tem família que, não sei, parece que boicota a felicidade do casal, né? Existe isso? Existe isso? Isso existe, não? Existe ou não existe? Bom, vamos à história dela. Ô Paulinho, desde que eu comecei a namorar o Francisco, nem a família dele e muito menos a minha aprovava o nosso namoro. A família não topou. Nem a dele com a minha fachada, nem a minha com a fachada dele. Acontece que nossas famílias já eram vizinhas de longa data. E sempre foram famílias muito amigas. E certa vez acabaram tendo um desentendimento tolo. Uma briga de vizinhos que acabou se transformando numa verdadeira guerra. Acontece, viu, Paulinho? Pois aconteceu entre nossas famílias. E com isso, todos pararam de se falar. A briga, na verdade, que eu narrei aqui, foi acabar até na delegacia. Depois eu dou detalhes. Mas ela foi parar até na delegacia. Aí uma família ficou envergonhada, a outra ficou envergonhada, passei vergonha por causa dessa família. Essa família não vale nada. A do outro lado falava a mesma coisa. Passei vergonha por causa dessa família aí. Quem não vale nada, eles não valem nada. E pegou, sabe, Paulinho, aquela bronca um do outro. Mais do que bronca, a raiva. Eu vou até arriscar. Eu não gosto dessa palavra de jeito nenhum. Mas pintou um certo, entre aspas, ódio. Só que a minha amizade com o Francisco, essa não foi abalada. Por causa disso, não, de jeito nenhum. Fomos crescendo, estudando na mesma escola, sempre fomos muito amigos e ficamos tristes por nossas famílias pararem até de ter contato. E até devido a isso, gozado conosco foi ao contrário. Eu e o Francisco nos unimos ainda mais. A nossa amizade, ao invés de fracassar, fraquejar, se fortaleceu. Apesar desse fato de nossas famílias não se falarem e não aprovarem o nosso relacionamento, o Francisco e eu seguimos avante. E o nosso maior sonho, era ficarmos juntos. Mas o que você quer dizer com isso, ficar junto? Ficar junto significa ficar junto, namorar, noivar, se casar. A gente se apaixonou. Eu e o Francisco, nós nos apaixonamos um pelo outro. E aí a gente começou a viver esse amor, às escondidas no comecinho. Porque, lógico, nem a minha família, nem a dele podiam saber. Pois não é que exatamente essa contrariedade acabou nos unindo mais e mais e mais?
Então a gente começou a agir independente das diferenças que existiam entre nossas famílias. Apesar de tanto do lado da família dele quanto da minha terem feito de tudo para estragarem as coisas entre mim e Francisco, nós enfrentamos as dificuldades, passamos por cima de tudo, namoramos. No começo escondido, depois não teve jeito de esconder mais. Eu quero namorar com ele e acabou, mãe. Como, pai? O senhor não manda em mim, no coração? O senhor não manda no meu coração. Ah, é? Então, se você quer ser livre, tem que ser independente. Enquanto você estiver nessa casa, eu mando sim. Ah, é? A questão é essa? Então sai de casa. Fui morar na casa de uma amiga. Pra você ter uma ideia da implicância que havia, fui morar na casa de uma amiga. Arrumei minhas coisas, peguei minhas coisas para casa de uma amiga, porque queria namorar com o Francisco. E ele, a mesma coisa. No caso dele, ele foi morar na casa de um primo dele mais velho, que gostava e gosta muito dele. Então, a gente acabou se separando. Quer dizer, das famílias. Mas não nós dois. Nós dois mais unidos do que nunca. E devido a isso tudo, acabamos até apressando um pouco o processo do casamento. Uma coisa que era para demorar talvez um pouquinho mais. Eu e o Francisco apressamos para que isso acontecesse logo. Nós nos casamos, mas obviamente que o nosso casamento não foi da forma como nós sonhávamos que fosse. Afinal, ninguém, nem da minha parte, nem da parte da família dele, ninguém foi à cerimônia, ninguém foi à festa. Mas para nós, o que importava mesmo é fazer amor de madrugada, amor com jeito de virada. Eu até brincava cantando essa música. O que importa pra nós é fazer amor de madrugada, amor com jeito de virada. Era a resposta que eu dava, meio que provocativa, né? Quando eu dava essa resposta, eu tinha também uma intenção de provocar. Porque é assim, é natural do ser humano. A gente sempre quer provocar um pouquinho o outro, especialmente quem está contra o nosso sonho. Mas o nosso sonho do matrimônio aconteceu. Alugamos depois um pequeno AP. Tudo bem que era um bairro distante de nossas famílias, até melhor. Passamos a fazer exatamente o que queríamos, ter a nossa vida independente do problema que havia entre nossas famílias. Tudo estava correndo muito bem em nossas vidas. É claro que não havíamos perdido completamente contato com nossas famílias. Sempre ligávamos em alguns finais de semana, íamos até lá. A gente não perdeu. Nossa, eu tenho a minha mãe, irmã, irmão, meu pai, com quem eu tinha mais diferenças, assim, mas eu tinha todo mundo. Ele, idem. Então, quando nós chegávamos no nosso bairro, eu vou até falar aqui onde é, muito conhecido em São Paulo, o bairro do Ipiranga. Nós chegávamos no mesmo bairro, porque as famílias moravam pertinho uma da outra. O Francisco, meu marido, ia para a casa dos pais dele e eu para a casa dos meus. Passávamos o domingo assim, mas nunca eu ia na casa dos pais do Francisco e muito menos ele vinha na casa dos meus pais. Éramos obrigados a passar o domingo separados, só por causa da briga que havia, a desavença que havia entre nossas famílias. E o pior nem era isso. O pior era ter que aguentar o meu pai e a minha mãe falando mal da família do Francisco. E ele lá, a mesma coisa. O Francisco também ficava ouvindo os pais reclamarem dos meus. Que coisa a rixa não passava. Que briga, hein? Que briga.
Na verdade, já estávamos acostumados com aquilo. Dávamos até risada daquela situação. Só que com o passar do tempo, aquilo começou a incomodar e, de certo modo, atrapalhar um pouco a nossa vida. Você vê como é que é? Você vê como é que é? Por mais que eu provocasse, por mais que eu cantasse, por mais que a gente quisesse ser livre, independente, aquilo começou a atrapalhar um pouco a nossa vida. Todos os finais de semana em que íamos para o bairro do Ipiranga para visitar nossas famílias, era a mesma coisa. Reclamações, lamentações, nossas famílias sempre reclamando de supostas provocações que aconteciam, e aconteciam mesmo, e aquilo tudo começou a incomodar. E a incomodar para valer, Paulinho. É que de tanto reclamarem, tanto eu quanto Francisco, nós começamos a dar atenção para os nossos pais. A mãe de Francisco dizia que quando encontrava com a minha na rua, a minha sempre dava um jeito de provocá-la, fazer alguma pirraça. E meu pai dizia que quando encontrava com o pai do Francisco, era a mesma coisa. E que um dia isso não ia acabar bem. Porque ele já estava perdendo a paciência. E já havia inclusive avisado o pai do Francisco que se ele não parasse com aquelas coisas, sabe aquela provocação maior entre homens? Ô meu, é melhor que você parar com isso aí, hein? Uma hora dessa eu te pego, hein, rapaz? Sabe aquela coisa do machismo? Pode avisar, hein? Pode avisar, se ele não parar com essas coisas aí, uma hora eu vou dar um tabefe na cara dele. Aquela coisa ignorante do machismo. Sim, era uma coisa totalmente sem nexo. Parecia muito mais uma infantilidade. Só que agora, depois de termos nos casado, isso tudo estava tomando uma proporção maior do que já havia antes. E foi a partir de então que o problema que era dos meus pais e dos pais do Francisco, esses problemas começaram a entrar dentro de nossas vidas. Francisco e eu, até então, nunca havíamos discutido por causa daquela coisa ridícula, que era a guerra histórica que nossas famílias sempre tiveram. Só que Francisco, depois de mais um domingo na casa dos pais dele, veio conversar comigo e pediu para que eu conversasse com meu pai. Sabe o que é? Chegou Francisco em mim. Elaine, sabe o que é? O teu pai tá falando aí nos bares que ele vai bater no meu pai, é mal, pô. Diz que ele vai dar um murro na cara do meu pai. E isso tá, sabe, diminuindo o meu pai. Fala com o teu pai, dá um toque nele pra mim, por favor. Parar com essas coisas. Parecendo criança. E o pior é que se ele guardasse pra ele... Se ele guardasse pra ele era diferente, mas se ele fica espalhando nos bares aqui, tá jogando sinuca e ele fala. Tá tomando uma cervejinha, ele fala. Que vai pegar o meu pai e dar uns tabefes nele. Pô, meu pai também não é moleque, né? Você entende? E outra coisa, vou dizer uma coisa pra você, Elaine. Não vai fazer nada disso, teu pai, tá? Porque cachorro que fica latindo, não morde ninguém. Você vê que a coisa já estava pegando o Francisco, né? A rixa já havia pegado o Francisco. E depois de mais um domingo na casa dos pais dele, ele veio de novo conversar comigo. E o tom da conversa foi exatamente o que eu passei para vocês. Pro meu pai parar de aborrecer o pai dele. E eu acabei também não gostando daquilo, porque ele repetiu. Teu pai, no fundo, Elaine, teu pai não é de nada. Teu pai não é de nada, ele só fica blá, 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 blá. E é um... Vou usar a expressão, não tem outra, tá? E o teu pai é um merda. Caramba. Quando ele falou, e o teu pai é um merda, mexeu comigo. E o teu pai é um merda. Eu acabei defendendo o meu pai, mexeu comigo,
E por aí você imagina como é que foi que essa conversa acabou. Brigamos, eu e o Francisco. Elaine brigou com o Francisco brigou com a Elaine, nós brigamos. Por causa de quem? O que eu acho mais incrível nisso tudo é que desde o tempo em que Francisco e eu éramos crianças, essa implicância entre nossas famílias já acontecia. E nós dois nunca, mas nunca mesmo discutimos por causa disso. A gente apenas lamentava pelo que acontecia. Afinal de contas, nossas famílias sempre foram amigas antes. Eram muito amigas. Só que depois do problema havido, começou essa implicância de um com o outro. E isso começou a afetar o meu casamento com o Francisco. Começamos a ter discussões frequentes. O seu pai é uma merda, começou a virar lugar comum nas discussões. E eu, para provocar, merda é o teu pai. Teu pai não é de nada. E começamos a ter... Olha, tem coisa mais infantil que isso? Tem nada, né? E a gente começou a brigar por isso. Discussões frequentes, dali a pouco briga mais séria. Francisco passou a ofender também a minha mãe. Não era só meu pai agora. Eu também passei a ofender a mãe dele. E aí você sabe, você vai pegando assim, na hora do nervoso, você pega o que você sabe de pior da pessoa, né? Você vai catar, né? O que tem de pior. Um dia eu escutei a minha mãe falar um negócio. Que eu nem sabia o que era, nem sabia de onde ela tirou aquilo. Mas a minha mãe usou uma frase. E na hora da raiva, eu não sei se você já fez isso, você que está ouvindo, cuidado, tá? Serve como alerta para você. Na hora da raiva, a gente diz umas coisas. E eu acabei pegando aquela frase da minha mãe. E na briga com o Francisco, eu mandei essa. A tua mãe dava para todo mundo. O que você falou? O que você falou? Repete aí, Elaine. Não, repete o que você falou aí. Não. Repete. O que você falou aí? Você tem respeito com a minha mãe, tá? Você tem respeito com a minha mãe, porque eu nunca falei isso da sua. Embora o quê? Embora tua mãe também... A briga foi feia. E quando ele falou da minha mãe, eu cometi um erro de... Eu tenho as unhas grandes, aí eu corri assim a unha no braço dele, sabe? Assim, na hora da raiva. Eu corri as unhas assim no braço dele e fez aquele risco no braço e sangrou. Aquele... Sabe quando o sangue ele dá aquela... Ele aparece sem escorrer, só fica aquele risquinho de sangue. Ele chegou a armar um soco, mas ele não deu o soco. Ele ficou com o soco parado no ar. A briga foi feia. E tão feia que nesse dia o Francisco arrumou as coisas dele e foi embora. E eu não acreditei quando o vi sair da minha casa, quer dizer, da nossa casa. E ele foi embora para a casa dos pais dele. E sabe-se lá Deus como é que ele foi recebido na casa dos pais dele. E eu acabei indo para a casa dos meus pais. Nosso apartamento que perdeu o sentido de ser. Porque ele foi para a casa do pai e da mãe. Eu fui para a casa da minha mãe e do meu pai.
A separação acabou acontecendo 1 ano e meio depois do nosso casamento. E por que que nós nos separamos? Por que que nós nos separamos? Devido ao problema das nossas famílias. Um problema que nós deixamos invadir nossas vidas. Também temos responsabilidade. Quando eu me separei do Francisco, só de olhar nos olhos dos meus pais, eu percebi o quanto eles estavam felizes. Você é Souza Lima, dizia meu pai com orgulho, você é Souza Lima, Elaine, agora sim. Ah, você é Souza Lima. Não me fala mais em Simões aqui, tá? Não me fala mais em Simões aqui. Souza Lima é Souza Lima. E com certeza o Francisco na casa dele deve ter ouvido a mesma coisa. Só que lá se vangloriava os Simões. Souza Lima de um lado, Simões de outro. Só que naquele dia foi até legal. Souza Lima, você é Souza Lima! E ele deve ter ouvido, você é Simões, Francisco! Mas a verdade é que eu não fiquei feliz. E nem ele. Sofro demais porque tudo isso aconteceu. O nosso casamento, ele não acabou por falta de amor. O nosso casamento terminou por uma besteira que existe entre duas famílias. Uma família, as famílias que se gostavam antes, mas que de uma hora para outra, por causa de uma briga, passaram todos a se odiar. A verdade foi que a mãe do Francisco não viu a gata angorá da minha mãe, que tinha deitado debaixo do carro dela, olha. E quando ela foi movimentar esse carro, ela passou por cima da gata angorá da minha mãe. A Tiquinha. Essa gata era a paixão da minha mãe. A Tiquinha era a paixão da minha mãe. Minha mãe correu o quarteirão, segurando a Tiquinha pelo rabo com a cabeça amassada, porque o carro passou em cima. Olha o que ela fez com a minha gata. Olha o que ela fez, e foi por querer com a minha gata. Ela passou em cima. A briga foi tão feia, as acusações da minha mãe tão pesadas que até a polícia foi chamada. Acabou a família minha e a dela na delegacia. O ódio se instalou. A gata Tiquinha estava morta, não teria mais vida. Tinha sido um acidente, mas nem minha mãe e nem meu pai, jamais eles compreenderam isso. E aí, a outra família do lado de lá, ao invés de atenuar a coisa, colocou para frente, e aquilo virou uma guerra. Uma guerra. Virou uma guerra muito grande. Para piorar, o cachorro deles, um dia, amanheceu morto. Morte natural. Mas eles enfiaram na cabeça que o cachorro tinha sido envenenado. Eu sei que foi morte natural, porque conversando com o Francisco, o pai dele levou até no veterinário, o veterinário falou, olha, foi morte natural. Não há sinal nenhum de envenenamento. Mas eles enfiaram na cabeça que foi vingança. Um ódio se instalou ali. Um ódio se estabeleceu ali. A gatinha
E o cachorro? Eu não estou culpando os animais, não. Eu não sou ignorante a esse ponto. Eu estou dizendo e tentando explicar para vocês de onde veio o ódio. Acho que está na hora de acabar com tudo isso. Meu Deus do céu. Eu estou disposta a qualquer coisa para ter o Francisco de volta. Na verdade, eu tenho certeza que ele não deixou de me amar. Nós apenas nos machucamos com as ofensas. Eu arranhei de maneira absurda o braço dele. Ele armou um soco para me dar, embora o soco não tivesse acontecido. Mas amor eu sei que existe. Ô Francisco, eu fiquei sabendo que você ouve esse canal do Paulinho Boa Pessoa, Francisco. Vieram me contar. Aliás, você descobriu esse canal devido à minha pessoa. Então, através deste canal, quem sabe eu consiga lhe comunicar. Francisco, a gente não pode deixar que esse problema de nossos pais acabe com os nossos sonhos, com a nossa vontade de ter filhos, de vivermos felizes e para sempre. Se eles querem permanecer nesse ódio, o problema é deles. Mas nós nos amamos, meu amor. Vamos esquecer tudo isso e vamos reconstruir nossas vidas, o nosso casamento, que jamais deveria ter acabado. Você sabe o quanto eu te amo e que eu não posso viver sem você. Eu estava pensando, nós podíamos voltar. E a primeira coisa que deveríamos fazer, antes até de pensarmos nas crianças que pretendemos ter, eu estava pensando em ir atrás de uma gatinha e de um cachorro. Ideia minha. E aí a gatinha, nós vamos juntos levar para os seus pais de presente. E o cachorro, nós vamos, a gatinha é ao contrário, né? Nós vamos juntos levar a gatinha para os meus pais de presente. E o cachorro, nós vamos juntos levar para os seus pais de presente. Eu acho que fica uma mensagem muito clara de que nós precisamos de paz, de que nós queremos a paz e de que ela está tão ao alcance, de que a guerra só é maléfica, só faz mal. O que você acha, Francisco? O que você acha? Nos amamos tanto para acabar assim? Enfrentamos tanta coisa. Eu fui morar sozinha. Quer dizer, eu fui morar longe dos meus pais. Você foi morar na casa do teu primo mais velho. Caramba, a gente enfrentou tanta coisa. Para se separar agora? Obviamente que nós caímos na pilha do ódio, né? Eu nem sei se é ódio, tá? Digamos que seja. Mas nós caímos nessa pilha. E quando a gente cai nessa pilha, a gente estraga a nossa própria vida. Percebe? Sabe que eu gostaria? Eu gostaria muito, Francisco, que você voltasse. E que você fosse junto comigo atrás de uma gatinha e de um cachorro. Como nós temos as fotos, tanto da Tiquinha como do Bob, nós vamos atrás de cachorros parecidos, um cachorro parecido com o Bob e uma gatinha parecida com a Tiquinha. A gente vai encontrar. Até já tenho visto na internet fotos de cachorros muito semelhantes e de gatas muito semelhantes.
Essa mensagem é para você, Francisco. Agora, eu quero dar uma mensagem a você que está ouvindo. Eu quero falar com você que está escutando. Você passou por isso? O seu relacionamento passou por essa guerra de famílias? Seja sincero, sincera. Passou por isso? Queria tanto que você falasse comigo. Queria tanto que você me desse um conselho. Amor não falta. Amor eu sinto e sei que ele sente também. Mas nós estamos separados. E as famílias ainda vibram pela nossa separação. Esfrega uma mãozinha. Você é Souza Lima, Simões nunca mais. E o Simões do outro lado. Você é Simões, Souza Lima aqui, distância. Fala comigo. Que receita você me daria? Que receita você poderia me passar? Olha aqui, ó. A Regina mandou escrito aqui. A Regina mandou por escrito essa opinião. Ô Paulinho, escutei a história. E eu quero falar com ela. Ela tem que unir as famílias, fazer com que esqueçam essas desavenças, porque, na minha opinião, nunca queremos também magoar os nossos pais. Façam de tudo para unir as famílias, porque eles têm tudo para ser felizes. A Regina mandou por escrito a opinião dela. Alguém aqui mandou, Jesus? Quer dizer, além da mensagem escrita pelo WhatsApp, alguém mandou também um áudio. Vamos ouvir o que a pessoa está falando. Então, Paulinho, muito bom dia, né? Nossa, que coisa mais boba, né? Guerrinha por conta de coisinhas tão pequenas, né? Então, assim, se existe amor entre eles, isso tudo vai ser esquecido, mas no momento o que está havendo aí é o orgulho, né? O orgulho está falando mais alto. Seria muito bom, né? Que isso tudo fosse esquecido, porque chega de guerra, né, Paulinho? Já chega o que o mundo já está guerreando. Tá fazendo aí, né? Verdade. Essa guerra mundial aí. É isso aí. Se existe amor entre eles, que esse amor prevaleça. É a Marta. Um bom dia para você, Paulinho. Beijo. Tchau. Ô, Marta, obrigado, Marta. E você? Meu amigo Paulinho, boa pessoa, bom dia. Tudo na paz aí? Graças a Deus, Essa menina foi cutucar a onça com a vara curta, o que aconteceu? Se ela tivesse ficado na dela, não visitasse os pais nem nada, por causa dessa confusão, né? Nada disso tinha acontecido, né? Comigo aconteceu isso daí na família, mas eu casei, deixei família de lado e vivi eu e a esposa. Esse que é o certo. Tá bom? Agora um recado pra essa menina aí, ó. Quando Deus der a você um novo começo, não repita os mesmos erros, hein, Paulinho? Um abraço, meu amigo. O filósofo, eu adoro ouvir tuas opiniões, viu, Dirceu? Muito obrigado, tá? Oi, Paulinho. Oi, pessoal da rádio. Bom dia. Paulinho, com certeza eu passei. E muito pior, muito pior. Foi difícil para mim. Mas o que eu tenho um conselho para dar para essa amiga, Paulinho, é que ela fala com ele e manda ele separar o que é família e o que é amor. Ele não pode trocar a família por ela e nem ela pela família. Eles têm que entender que ela é a esposa e a família é a família. E segue em frente. Eu torço pelos dois. Eu torço pelos dois. Paulinho, bom dia, tudo bem? Bom dia a todo da Super. Ô, Zezé. Paulinho, é assim, eu gosto muito da minha família, mas graças a Deus a minha família nunca se meteu na minha vida. É porque eu sempre procurei, Paulinho, ser uma pessoa dependente. Certo. Desde a idade de 11 anos, que eu nunca quis ajuda de meus pais. Eu sempre trabalhei.
Quando eu tinha 11 anos, eu fui para uma casa de família lá em Fortaleza, e de lá eu estudava e trabalhava de dia, num apartamento. Entendi. E depois, você sabe de toda a história, vim para São Paulo, aí foi outros 500. É isso, Paulinho, um beijo, meu amor, Maria José. Bom dia, Paulinho. Eu sou Bom a dia. Francisca Thelma aqui do Jaçanã. Ô, Francisca. Que história, nossa. Eles têm que rezar muito. Ela precisa rezar, pedir a Deus. Que ela se ama, e os dois se amam. Verdade. Isso é maldição de família. Será? Bom dia, aqui é Eliane do Jardim Rincão. O que eu tenho para dizer para essa moça, se há amor entre ele e ela, eles têm que lutar por esse amor e viver esse amor, tá? E o amor supera tudo. E Deus vai fazer com que essa família se una e eles sejam muito felizes. E aí, Paulinho, bom dia. Eu estava ouvindo essa carta. Eu acho assim que se ele estava bem no apartamento deles, eles não tinham que visitar nem pai nem mãe. Já que a mãe e o pai não quis saber deles, ignorasse, porque eles que vão viver a vida dele. O pai dele viva a deles e ele viva as deles, seja feliz para sempre. Eu nunca me meti em nada, nem no casamento da minha filha. Eu sempre falei para ela, você escolha o que for melhor para vocês. E é isso. Casaram, estão todas bem. E você? Abaixo do vídeo, manda a tua opinião. De que forma você resolveria isso? Você passou por algo parecido? O testemunho de quem passou por algo parecido, eu acho muito interessante. Se você passou, eu vou pedir, escreva um pouquinho mais. Escreve aí abaixo do vídeo. Coloca a tua opinião. Nós precisamos da tua orientação.